Olá, querido, querida, bem-vindos de volta. Eu sou a pastora Marcele Dias e nós estamos começando agora a nossa segunda lição da série Discípulos Fazendo Discípulos. Estamos nos preparando para o batismo e usando esse livro aqui, Discípulos Fazendo Discípulos, do professor, doutor, pastor Antônio Renato Gusso. E o assunto de hoje é perdão. Mas para aí, não sai correndo não. Você vai gostar. Mas se você não assistiu a primeira aula, que foi sobre salvação, na descrição desse vídeo você acha o link. E eu preciso que você dê uma olhadinha lá. Tem um card aqui em cima também, que você pode clicar e ser direcionado direto para essa aula. Como nós vimos na aula passada, o grande problema do ser humano é o pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e por isso estamos separados do amor de Deus. Mas nós também vimos que Jesus veio para nos dar a salvação e nos reconectar ao nosso Deus. Então, se eu reconheço que sou pecador e se eu reconheço o amor de Deus por mim, eu recebo dele um presente chamado perdão. Lá no finalzinho da Bíblia tem uma carta de João, que fica bem pertinho do temido Apocalipse. Nessa carta de 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito assim. Lê comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10. Se afirmamos que não pecamos, chamamos de mentiroso e mostrando que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, se dissermos que não temos pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. Então, o que a gente pode fazer para receber esse perdão? O texto que nós lemos responde: se confessarmos. O que é confessar? É admitir que cometeu um erro. É racionalmente, aqui ó, e aqui também. Admitir que sem Deus nós não somos nada. Nós não podemos nada. Mas o texto continua dizendo que além de nos perdoar, Ele nos purifica de toda a maldade, de toda a injustiça. Gente, o que é isso? Quer dizer então, meu querido, que é por graça. Lembra que a gente conversou que graça é favor imerecido? E misericórdia. Misericórdia é quando eu não recebo a punição que eu mereço. E a graça é quando eu recebo aquilo que eu não mereço. Eu mereceria condenação eterna, separação eterna de Deus. Mas pela sua misericórdia, Ele não me dá isso que eu mereço, que é ficar longe dEle. Pela sua graça, que se renova a cada manhã sobre mim, Ele me dá de presente essa reconexão com Ele. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Numa linguagem mais nova diz: quem oculta os seus pecados não prospera. E continua dizendo: quem os confessa e abandona recebe misericórdia. Essa palavrinha abandona faz toda a diferença. De Deus não se zomba, meu querido. Ele sabe o que vai na sua mente, no seu coração. Ele sabe quando você se arrepende de verdade. E quem se arrepende porque entendeu, aceitou que aquilo que havia feito era errado e tem o desejo sincero no seu coração de não fazer de novo. Agora vamos falar sério? Tem pecados que a gente se arrepende e é fácil não cometer outra vez. Mas tem coisas que, infelizmente, o apóstolo Paulo chegou a dizer: aquilo que eu não quero, isso eu faço. Aquilo que eu quero fazer, nem sempre eu consigo. Então, há uma luta constante dentro do nosso coração entre o que é certo e o que é errado. A vontade de acertar e o erro cometido.
E como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia? Não que a gente já não estivesse falando sério até aqui, mas é que nem sempre é tão simples quanto parece. Para alguns de nós, o arrependimento é genuíno, é natural, ele vem lá de dentro da alma. Para outros, é mais algo parecido com remorso. Você sabe a diferença entre arrependimento e remorso? No remorso, você sente culpa e você se arrepende por ter sido pego. Sabe aquele flagrante? Pensa, fiz tão mal feito que fui pego com a boca na botija, como diria a vovó. E na verdade você faria tudo outra vez se tivesse a oportunidade. Já o arrependimento, ele vem do mais profundo da alma. Você sente o peso da culpa daquilo que você fez e você quer se livrar daquilo. Você não faria de novo, não gostaria de ter feito nem a primeira vez. Na Bíblia nós temos duas histórias, dois exemplos muito claros de remorso e arrependimento. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele foi traído por um amigo próximo, que sentiu um remorso tão grande que depois que vendeu a informação sobre quem era Jesus, acabou se matando por puro remorso, pelo peso da culpa. E esse, cheio de remorso, foi Judas. Diferente dele, Pedrão, discípulo de Jesus, negou que conhecia Jesus logo após ele ter sido pego e preso. E estava sendo torturado. Estava com tanto medo que ele negou a Jesus. Mas depois ele se arrependeu profundamente. Ele chorou por ter negado seu Senhor. Pedro foi perdoado por Jesus. Aquela culpa foi tirada dele. E depois ele ainda foi colocado como um dos grandes nomes que nós conhecemos até hoje, se tornando apóstolo, testemunha de Jesus, de tudo que ele veio fazer nessa terra. Então, meu querido, minha querida, receba o perdão de Deus. Não importa o que você tenha feito e não importa o que você ainda vai fazer. Todos os dias nós pecamos. Fazemos coisas horrorosas ou pequenas coisinhas no dia a dia que agradam a Deus. O nosso coração precisa ser um coração temente a Deus. O desejo do nosso coração deve ser o de acertar, de fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é obedecer a Deus. Tem gente que acha que não merece. E a gente já conversou sobre isso. Ninguém merece. Você precisa repetir para você mesmo algumas vezes: eu não mereço, mas eu sou amado, eu sou perdoado. Existem 3 tipos de perdão. O perdão vertical, que é de Deus para o homem. E existe o perdão horizontal, que é do homem para o outro homem. Porque aquilo que nós recebemos, nós devemos oferecer. E existe um terceiro tipo de perdão, que é quando eu perdoo a mim mesmo. O segundo tipo e o terceiro tipo só são possíveis quando eu recebo o perdão de Deus, porque ninguém dá aquilo que não tem. Você é do tipo de pessoa que não tem dificuldade em aceitar o perdão de Deus, mas não consegue perdoar a si mesmo. Pede ajuda de Deus. Ele pode quebrar as correntes que amarram o seu coração, a sua alma. Liberte-se. Se Deus, que é Deus, perdoou você, por que você não se perdoa? E eu quero terminar a aula de hoje lendo com você Efésios capítulo 4, verso 32, que diz assim: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. A pergunta que todos fazem é: quantas vezes eu tenho que perdoar os meus ofensores? A Bíblia é bastante interessante. Diz lá em Mateus 18, de 21 a 22, sabe aquela história dos 70 vezes 7? O
que isso quer dizer? Você precisa perdoar quantas vezes forem necessárias. Difícil? Ah, Marcele, para mim não dá, não. Não dá porque você entendeu o perdão errado. Perdão não é esquecer. Tem gente que diz, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer. Perdão não é sinônimo de amnésia, meu querido. É claro que ninguém esquece. Só Deus, que diz que lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Perdoar é largar o pescoço dessa criatura que te ofendeu, que te magoou. É se desconectar dela. Largar essa bola de chumbo que fica presa na sua perna, que cada vez que você lembra, vem aquele sentimento, aquele furor, aquele mal-estar, e você relembra, revive, remói toda aquela sensação horrível de nó da garganta que você sentiu. Quando você perdoa, você não é obrigado. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Você não é obrigado a continuar convivendo com uma pessoa ou com um ambiente de pessoas que te fazem mal, que te adoecem, que fazem você pecar. Não precisa. Você perdoa, você libera e você deixa ir. Ninguém precisa ficar convivendo com pessoas tóxicas que fazem com que você seja uma pessoa ruim, que fazem fluir a sua pior versão o tempo todo. Liberte-se de pessoas que te levam para o mau caminho, que te distanciem de Deus. Libera o perdão para ela e deixa ela viver a vida dela e vai viver a sua, a nova vida que Cristo preparou para você, a vida abundante que Ele quer te dar. Você não pode obrigar que os outros recebam esse amor. Recebe você e usufrua. Ouse experimentar o perdão de Deus em todas as áreas da sua vida. E eu quero terminar esse tempo com você lendo Efésios capítulo 4, 31, que diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando como Deus os perdoou. Por hoje é só. Te espero na nossa próxima aula. Mas enquanto isso, comenta aí esse vídeo, curte, compartilha para os seus amigos. Vamos fazer um discipulado junto comigo? Vamos conhecer a palavra de Deus e o que ela nos diz a respeito das bases da nossa fé. Tem gente que tem curiosidade, acha que sabe, mas não entende. Então vamos compartilhar? Deus te abençoe e eu te vejo na nossa próxima aula. Ah, e não se esqueça, você foi salvo pela graça, mas não foi de graça.